Ok, vamos desempacotar isso. A nossa mesa hoje está quase desabando de tanta coisa. Temos uma pilha de documentos realmente formidável para analisar. Nossa, é papel que não acaba mais, né? Exatamente. Estamos falando dos relatórios técnicos mais recentes do Sebrae, que acabaram de sair do forno, cobrindo o final de 2024 e já traçando todo o cenário para 2025. E não é só isso. A gente também trouxe pesquisas super detalhadas do Instituto Rede Mulher Empreendedora, a famosa RME. Isso. E para dar um peso histórico bem necessário, nós temos artigos acadêmicos bem densos sobre o afroempreendedorismo aqui no Brasil. E para não ficar só na teoria e para amarrar tudo com a vida real, incluímos também uma coluna de opinião muito incisiva que saiu no Correio Brasiliense. Além daquelas reportagens de negócios de cair o queixo da revista Exame. Então, a nossa missão com essa análise detalhada de hoje é pegar toda essa informação e destruir aquele clichê antigo, sabe? Aquela visão meio romantizada do empoderamento feminino. É aquela coisa meio superficial, que a gente vê muito por aí. Perfeito. Queremos mergulhar fundo e descobrir como, na prática nua e crua, o empreendedorismo liderado por mulheres se transformou não apenas em um motor de sobrevivência diária, mas sim em uma força macroeconômica gigantesca, tipo capaz de segurar e transformar a economia do Brasil de verdade. É uma missão fundamental, porque é o que os dados dessa exploração das fontes nos revelam de forma inegável é uma verdadeira mudança tectônica. Uma daquelas viradas que alteram completamente a forma como os negócios são criados e estruturados no país. Não é pouca coisa. Não mesmo. Não estamos falando de um movimento marginal, de um nicho específico, ou de uma tendência passageira que vai sumir no ano que vem. Os documentos mostram uma reconfiguração profunda na espinha dorsal da economia brasileira. Dá para dizer que é uma força de trabalho inteira, né? Exato, uma força inteira que, historicamente, operava muito nos bastidores da sociedade e que agora está assumindo o protagonismo de vez. Muitas vezes, claro, por pura e absoluta necessidade, mas entregando resultados econômicos que estão reescrevendo as regras do jogo. E para ter a real dimensão do tamanho dessa força, a gente precisa olhar para os números frios. O relatório técnico do Sebrae, aquele referente ao quarto trimestre de 2024, traz um dado que é simplesmente estrondoso. Esse dado é impressionante mesmo. O Brasil atingiu um recorde histórico absoluto. Hoje, o país tem 10,35 milhões de mulheres donas de negócios. Isso representa 34,1% de todo o ecossistema de empreendedores no país. É muita gente. É gigantesco. Para quem nos acompanha ter uma ideia visual bem clara dessa magnitude, basta imaginar que 10 milhões de pessoas é praticamente a população inteira de um país europeu como Portugal. É como se um país inteiro estivesse acordando todos os dias para administrar suas próprias empresas dentro do Brasil. O que é fascinante aqui é como esse volume gigantesco de mulheres está começando a invadir e dominar áreas que até pouquíssimo tempo atrás tinham um perfil extremamente específico e restrito. A área de tecnologia, por exemplo. Perfeito. Se cruzarmos esse número geral de 10 milhões com os dados específicos do relatório do Sebrae Startups, a gente vê um movimento que desafia qualquer projeção normal de mercado. A participação de mulheres fundadoras de startups no ecossistema de inovação brasileira saltou de 8,65% em 2023 para impressionantes 30,18% em 2024. Peraí, um salto de 8 para quase 30% num único ano. 30,18 para ser exata. Caramba! No mundo da tecnologia das startups, isso não é só um crescimento. É uma explosão absoluta. Mas o que justifica uma invasão tão rápida e agressiva num setor que sempre foi tão fechado? É uma invasão impulsionada por uma demanda reprimida gigantesca. E tem um detalhe nos dados que responde muito sobre o futuro desse movimento. Cerca de 55% dessas startups fundadas por mulheres estão naquilo que o mercado chama de fases de ideação e validação. Metade delas. Mais da metade. Ou seja, a maior parte dessa onda de mais de 30% ainda nem bateu na praia com força total. Só para traduzir esse jargão para quem não vive na bolha do Vale do Silício, né? Ideação e validação significa que esses negócios estão literalmente na prancheta de desenho, certo? Estão nascendo agora, testando se a ideia para em pé.
Exatamente isso. Elas estão desenhando os modelos de negócio, conversando com o público e testando os primeiros produtos. E isso significa que estamos diante de um verdadeiro tsunami de inovação feminina. Um tsunami que está se formando neste exato momento, lá no fundo do mar, e que vai inundar o mercado consumidor e B2B nos próximos anos de uma forma inédita. É uma onda que está ganhando força numa velocidade assustadora, não há dúvida. Mas isso nos leva a uma reflexão que considero o coração da nossa análise de hoje. Vamos a ela. Eu gosto muito de usar uma analogia para entender motivações humanas, especialmente nos negócios. Podemos pensar da seguinte forma. Existem duas maneiras de pular de um avião. Duas maneiras de pular de um avião? Isso. A primeira é porque a pessoa sempre sonhou em voar, planejou o salto durante anos a fio, juntou dinheiro pacientemente e comprou o melhor paraquedas do mercado. Um salto planejado. A segunda forma é porque alguém simplesmente a empurrou com força pela porta aberta e a pessoa teve que costurar o próprio paraquedas enquanto caía em queda livre. Uma analogia bem gráfica, mas muito precisa. Pois é. E olhando para a nossa pilha de documentos, a grande questão que fica no ar é justamente essa. O que está impulsionando esses 10 milhões de negócios? É puramente a vontade genuína de inovar? Aquela busca pelo sonho romântico de ser a própria chefe? Ou existe uma força externa, muito maior, empurrando esse grupo gigantesco para fora do avião? Essa analogia capta perfeitamente a realidade nua e crua que a pesquisa de 2024 do Instituto Rede Mulher Empreendedora revela. A resposta, segundo os dados coletados de forma muito extensa no Brasil inteiro, pende violentamente para a segunda opção, o empurrão da necessidade. Queda livre, então. Queda livre. A pesquisa destaca que, impressionante, 73% das empreendedoras brasileiras são mães. 73%? Sim, e o dado fica ainda mais denso, muito mais pesado, quando vemos que 37% delas são mães solo. A Ana Fontes... A fundadora da RME. Isso, a Ana Fontes, que lidera essa rede incrível com mais de 500 mil mulheres cadastradas, ela aponta o dedo direto para a raiz do problema. A resistência crônica, eu diria quase estrutural, do mercado de trabalho corporativo tradicional em aceitar as demandas reais da maternidade faz com que abrir o próprio negócio deixe de ser uma escolha aspiracional. Deixe de ser o sonho do paraquedas perfeito. Exato. Torna-se a única alternativa viável para não morrer de fome. Para sustentar a casa. É a colisão frontal com que os economistas chamam de economia do cuidado, não é? Com certeza. Para quem não está muito familiarizado com o termo, a economia do cuidado é basicamente todo aquele trabalho invisível e não remunerado que, no final das contas, sustenta a sociedade inteira. É o ato de cuidar dos filhos, cuidar da manutenção da casa, cuidar dos idosos, da família. E que recai quase que exclusivamente sobre elas. Exatamente. O mundo corporativo exige que a pessoa trabalhe como se não tivesse filhos em casa. E a sociedade, por sua vez, exige que a pessoa crie os filhos como se não precisasse trabalhar 10 horas por dia. A conta matemática da vida simplesmente não fecha. E não fecha mesmo. E o custo humano de tentar fazer essa conta fechar é avassalador. A mesma pesquisa da RME mostra que metade dessas empreendedoras relata sofrer de exaustão mental severa. E o motivo não é um mistério para ninguém. É o peso duplo. Sim, elas operam num vácuo completo de apoio. Não contam com rede de suporte adequada em casa e foram sumariamente expulsas da rede de apoio corporativa. O que sobra é a obrigação pesada de equilibrar a gestão de um negócio, que é o que garante o prato de comida na mesa no fim do dia, com o cuidado integral e inegociável da família. É um malabarismo exaustivo. Os números recordes de startups e daquela marca histórica de 10 milhões de CNPJs é a busca desesperada por flexibilidade de horários. É a tentativa exaustiva de criar um ecossistema próprio de trabalho que não demita uma mãe simplesmente porque o filho pequeno teve febre numa terça-feira à tarde. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente der um passo para trás agora e olhar para a história do Brasil de forma mais ampla, essa dinâmica de empreender por necessidade absoluta de sobrevivência, por falta de espaço no sistema formal, não é um fenômeno que nasceu ontem na era da internet. Especialmente por um grupo muito específico da população. Sem dúvida, as raízes são bem profundas. Muito profundas. Um dos documentos que a gente trouxe para a mesa hoje é um artigo acadêmico brilhante, publicado no Congresso Nacional de Estudantes e Profissionais de Administração. É assinado por Adriana Carneiro da Silva.
O texto destrincha o afroempreendedorismo feminino e nos dá um verdadeiro choque de realidade. Isso vem de séculos atrás. Desde a época do Brasil colônia. Exato, desde o Brasil colônia e da escravidão. O artigo mostra que as mulheres negras já usavam a venda de quitutes e alimentos nas ruas, as famosas baianas de tabuleiro, não como um bico ou um hobby passageiro, mas como uma estratégia extremamente ativa, inteligente e calculada de sobrevivência. Era uma tática de compra de alforrias e de inserção mínima numa economia que lhes negava até mesmo a condição básica de seres humanos. Crucial. É absolutamente vital não deixar essa perspectiva histórica de lado nessa nossa análise. O artigo acadêmico detalha muito bem o que os pesquisadores chamam de dupla ameaça. Gênero e raça. Gênero e raça atuando juntos. É o racismo estrutural operando de mãos dadas, de forma muito articulada com o preconceito de gênero. E quando cruzamos essa realidade histórica pesada com os dados frios e duros das planinhas de hoje, a desigualdade institucional se materializa na nossa frente de uma forma que não dá para ignorar. Os números de renda, por exemplo. Os números de renda são revoltantes. A mulher negra empreendedora ganha, em média, R$ 1.539 por mês com seu negócio. Em contrapartida, a mulher branca na mesma posição, liderando negócios de porte similar, alcança cerca de R$ 2.035. É uma diferença gritante logo na linha de partida. Uma desvantagem clara. E tem um agravante aí que estrangula completamente o crescimento. O texto aponta que 52% das empreendedoras negras estão endividadas. E alguém pode perguntar, por que elas não investem de forma estruturada para crescer? Por que será, né? O acesso ao capital. O acesso ao capital é o gargalo. Um dado alarmante do Sebrae mostra que mais de 50% delas têm o pedido de crédito sumariamente negado quando procuram os bancos tradicionais. A porta do sistema financeiro formal ainda se fecha na cara delas. É um racismo financeiro silencioso. Exatamente. Então, quando analisamos o afroempreendedorismo feminino hoje, não estamos vendo apenas novos negócios. Estamos observando a continuidade de uma tática histórica incrivelmente resiliente de sobrevivência diante de barreiras financeiras e institucionais que, para muitos, pareceriam intransponíveis. E é muito fácil, é perigoso até, a gente se perder nesse mar de milhões de CNPJs, porcentagens, estatísticas e artigos acadêmicos densos. Mas para garantir que quem nos acompanha consiga realmente visualizar o impacto humano, a pele em risco por trás de toda essa teoria, a reportagem da revista Exame faz um trabalho excepcional. Traz a teoria para o chão de fábrica, por assim dizer. Exato. Ela traz rostos, nomes e histórias para esses números frios. A matéria conta o caso da Ellie Fernanda, lá da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. A história dela é o roteiro absolutamente clássico da mãe que foi empurrada do avião. Aquela da nossa analogia inicial. Isso. Ela precisava urgente de flexibilidade de tempo para cuidar da filha pequena. Sem opções viáveis no mercado formal, ela começou o próprio negócio investindo os únicos R$ 150 que tinha no bolso. R$ 150 para começar um negócio? E ela usou isso para comprar cremes e fazer atendimentos estéticos indo na casa das clientes. Com uma disciplina absurda. A agenda dela lotou, ela conseguiu abrir a própria clínica física e ainda fez mais de 40 cursos de gestão. Uma curva de aprendizado brutal. E aqui vem o detalhe que mostra do que é feita essa força de trabalho. No início de 2024, a Ellen sofreu um AVC. O derrame deixou sequelas físicas visíveis, paralisia, mas ela simplesmente não parou a operação. Ela continua administrando a clínica, continua expandindo o negócio e liderando toda a equipe. Se conectarmos isso a um cenário maior, a trajetória da Ellen é a encarnação perfeita, o exemplo máximo daquela resiliência absurda que os artigos acadêmicos tentam quantificar nas planilhas. Uma resiliência que beira o sobre-humano. Com certeza. E para colocar isso numa perspectiva nacional, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua revela que 2/3 das empresárias brasileiras ainda atuam na total informalidade. 2/3? Nossa! Sim, a maioria esmagadora. Elas operam sem CNPJ, não têm garantias trabalhistas, não existe fundo de garantia ou qualquer rede de segurança financeira. Construir uma clínica de sucesso começando com apenas R$ 150 e mantê-la de pé, crescendo, após sofrer um AVC,
ilustra uma capacidade formidável de gerar valor em terrenos econômicos completamente acidentados. É inspirador e assustador ao mesmo tempo. E a Exame não para por aí. Eles trazem também o caso da Thalita Watanabe, que viveu exatamente o outro lado dessa moeda corporativa. Ela estava dentro do sistema formal, num bom cargo, mas o sistema simplesmente a quebrou. O burnout. Sim, um burnout severo. Uma exaustão física e mental completa trabalhando sob pressão em grandes empresas. O corpo dela pediu socorro, deu pane. Mas, depois dessa queda brusca, ela pegou toda a própria experiência corporativa e se reinventou do lado de fora. E criou a própria agência. E isso, fundou a agência chamada 4Us, que é totalmente focada em criar experiências de marca. E quer saber os números de hoje? Hoje ela fatura 1,4 milhão de reais por ano, trabalhando lado a lado com gigantes globais como a Coca-Cola e a Nike. A ironia desse caso é deliciosa. O mundo corporativo tradicional que a levou à exaustão quase total agora é cliente VIP da agência milionária que ela mesma criou. Exato, sob as próprias regras dela. É a prova irrefutável de que a fuga de talentos do mundo corporativo por falta de flexibilidade básica ou por ambientes de trabalho super tóxicos está criando concorrentes e fornecedores de altíssimo nível ali, do lado de fora dos muros corporativos. E o caso da Luana Ame, que a revista também destaca com muita ênfase, mostra que essa reinvenção e essa saída do sistema estão acontecendo cada vez mais cedo. Nossa, o caso da Luana é de explodir a cabeça de qualquer executivo veterano. Ela tinha apenas 17 anos de idade. 17. Enquanto a esmagadora maioria dos adolescentes está apenas tentando sobreviver à pressão de um vestibular de medicina ou engenharia, a Luana começou a costurar algumas roupas no próprio quarto, em casa, só para ter uma renda extra no fim do mês. Uma iniciativa comum. Sim, mas o negócio começou a crescer muito rápido. E o mais chocante de ler nessa reportagem inteira é o como ela cresceu. No mundo onde todo empreendedor acha que precisa gastar fortunas astronômicas com anúncios pagos no Google ou impulsionando posts no Instagram, a Luana não colocou um único centavo em tráfego pago. Ou pegou investimento de fora. Crescimento totalmente orgânico. 100% orgânico. Ela construiu um negócio dialogando de forma muito genuína com uma comunidade fiel na internet. O resultado comercial disso: a marca dela faturou 5,7 milhões de reais em 2024. Uma garota que começou aos 17 anos com uma máquina de costura no quarto. O que a história da Luana evidencia é uma inteligência intuitiva de mercado que desafia e rasga os manuais tradicionais de administração de empresas. Ela entendeu a dinâmica real de construção de comunidade muito antes de grandes corporações gigantescas investirem milhões em consultorias caríssimas para tentar fazer exatamente a mesma coisa. Então, o que tudo isso significa? Nós temos na mesa um quebra-cabeça extremamente complexo. Temos mais de 10 milhões de mulheres comandando negócios no Brasil de hoje. Um salto impressionante de 30% nas fundadoras de startups tecnológicas. Mães criando empresas sólidas do zero absoluto para sobreviver à expulsão sistemática do mercado corporativo tradicional. Um legado histórico profundíssimo de afroempreendedorismo lutando diariamente contra um racismo financeiro estrutural. E lá na ponta da linha, histórias reais de mulheres construindo, do zero, faturamentos na casa dos milhões. Diante de tudo isso, como é que o Brasil, como nação e como economia global, deve lidar com esse verdadeiro exército de empresárias que está nas ruas agitando o mercado? A resposta mais lúcida e contundente para essa encruzilhada vem justamente da coluna de opinião escrita pela Rose Rainha. Ela é a diretora superintendente do Sebrae no Distrito Federal e publicou isso no Correio Brasiliense. O texto dela aponta o dedo na ferida sem cerimônia. Ela expõe o erro do sistema? Expõe o grande erro estratégico que o Brasil inteiro vem cometendo há décadas. E, historicamente, o país sempre tratou o assunto do empreendedorismo feminino quase que exclusivamente como uma pauta de inclusão social. Ah, claro, aquela visão de coitadinha. Isso.
como se fosse uma política compensatória, uma espécie de favor caridoso do Estado para ajudar quem está passando necessidade. A tese central dela é que manter essa visão é uma miopia econômica gravíssima. O país precisa, com urgência máxima, passar a tratar esse fenômeno não como um projeto de assistência social, mas sim como uma estratégia macroeconômica de altíssimo impacto no PIB. Sem dúvida. E para embasar essa virada de chave, ela cita um dado do McKinsey Global Institute, que é simplesmente de cair o queixo de qualquer analista. O avanço real e concreto da equidade de gênero no mercado e nos negócios ao redor do mundo tem um potencial gigantesco de adicionar até 12 trilhões de dólares ao PIB mundial. 12 trilhões de dólares. Isso, de forma alguma, é dinheiro de política compensatória. Isso é uma injeção de riqueza nova absurda, perfeitamente capaz de mudar o patamar de poder de qualquer economia global. E, bom, pelo que consta nos relatórios mais recentes, parece que o Brasil começou finalmente a acordar para essa mina de ouro. Certo, teve uma movimentação legal bem importante recentemente. Exato. A boa notícia no meio de tudo isso é que já há sinais muito claros de maturidade institucional surgindo. Em abril de 2024, houve o Marco Legal Vital, com a assinatura e publicação do Decreto Federal número 11.994. O decreto Elas Empreendem. Isso, esse decreto instituiu de forma oficial a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, que foi batizada carinhosamente de Estratégia Elas Empreendem. E alguém que nos escuta agora pode pensar: por que um simples pedaço de papel, um simples decreto importa tanto na vida prática? É uma mudança de categoria, né? Exatamente, ele muda completamente o status do assunto dentro do governo. Ele retira de uma vez por todas o empreendedorismo feminino daquela gaveta antiga da assistência social e o coloca no centro da mesa das políticas de Estado voltadas para o desenvolvimento produtivo, tecnológico e financeiro pesado do país. É, no fim das contas, um reconhecimento oficial, com carimbo da União, de que essas mulheres são o motor principal da economia e não apenas o estepe do carro. É um avanço e tanto. E o mais animador da nossa análise de hoje é perceber que essa mudança de visão governamental não está ficando só presa nos gabinetes burocráticos lá em Brasília. Os nossos documentos da pilha de hoje mostram que isso está descendo para a ponta, para a vida real, onde a mágica dos negócios realmente acontece. Isso é o que importa no final do dia. Porque, convenhamos, não basta só um político assinar um belo decreto. Quem está de fato lutando para pagar os boletos altos no fim do mês precisa de ferramenta técnica, precisa de acesso e, acima de tudo, precisa de capacitação de qualidade. E um ótimo exemplo prático disso acontecendo é a abertura do edital pesado do programa Sebrae Delas 2026, lá no estado de Sergipe. É um projeto muito robusto. Consultorias técnicas, pesadas focadas em gestão de finanças, gestão avançada de liderança e marketing digital estratégico. E, além do formato presencial, a democratização do conhecimento técnico usando a internet também está a todo vapor. É a tecnologia servindo para encurtar radicalmente as distâncias do aprendizado e do acesso à informação. Sem a menor dúvida. A série chamada Negócio de Mulher, que a propósito está disponível totalmente de graça lá na plataforma Sebrae Play, é um baita exemplo dessa democratização. É um guia prático riquíssimo que qualquer empreendedora pode acessar direto pela tela do celular, de qualquer lugar, a qualquer momento. Acessibilidade total. Sim. E o nível, a profundidade do conteúdo ali é impressionante. Tem aulas desde o planejamento financeiro básico para organizar o fluxo de caixa, passa por métodos sofisticados de matriz de produtividade para gestão otimizada de tempo e chega até no ensino do uso de programação neurolinguística, a famosa PNL, só que aplicada diretamente às técnicas de vendas. Um recurso poderosíssimo. Muito. E para quem acha que PNL é só algum tipo de jargão motivacional ou mágica de palco, numa explicação bem direta e sem rodeios para a audiência. A PNL é basicamente o estudo profundo de como a linguagem que usamos afeta diretamente o cérebro humano e o comportamento. No contexto prático dos negócios, isso ensina a empreendedora a ler com precisão a linguagem corporal e os sinais verbais sutis do cliente. E com isso, ela entende o que ele realmente deseja comprar ou qual dor ele quer resolver. Exatamente. O que acaba melhorando exponencialmente a capacidade de negociação e faz com que ela consiga fechar vendas de uma forma infinitamente mais eficaz e lucrativa.
Ou seja, trocando em miúdos, existe um esforço real, estruturado e muito crescente para equipar essas 10 milhões de mulheres com um maquinário técnico, duro e estratégico. Um maquinário absolutamente necessário para que elas não apenas sobrevivam ao tão temido primeiro ano do CNPJ, mas que consigam de fato escalar, prosperar e enriquecer com os próprios negócios. O que vemos refletido nos relatórios é a transição necessária do mero suporte emocional, do tapinha nas costas, para a entrega de um verdadeiro arsenal estratégico. E sejamos realistas, isso é a única coisa que será capaz de reduzir de verdade a alta taxa de mortalidade precoce das pequenas empresas no Brasil e arrancar essas milhares de mulheres de uma situação de informalidade crônica. Perfeito. Chegando à reta final deste nosso mergulho profundo nas fontes, é fundamental amarrar tudo isso e reforçar os motivos pelos quais cada palavra dita aqui importa. E importa muito para quem está do outro lado prestando atenção agora. Com certeza. Isso nos afeta diretamente. Não importa nem um pouco se quem acompanha a análise hoje é um super investidor de fundos de risco mapeando freneticamente a próxima grande tendência bilionária do mercado, ou se é um estudante de economia quebrando a cabeça na faculdade com as métricas do PIB brasileiro, ou simplesmente o cidadão comum, que todo santo dia vai ao supermercado comprar pão ou ao posto colocar gasolina. Todo mundo está no mesmo barco. Estão o sucesso estrondoso ou o fracasso esmagador dessas mais de 10 milhões de mulheres, dessa força motriz, não afeta apenas a vida privada das famílias delas. Essa enorme força de trabalho dita silenciosamente o ritmo da inflação do país. Impacta de maneira direta o preço final dos produtos que todos consumimos. Acelera de vez ou freia bruscamente a geração de empregos na padaria da esquina, na clínica de estética do bairro, na agência de marketing da cidade. O comércio local gira em torno delas. Em última análise, a solidez e a estabilidade desses 10 milhões de negócios definem a blindagem estrutural de toda a engrenagem econômica do país contra choques e crises globais. A matemática não mente. Se a base inteira da pirâmide empreendedora nacional é feminina e essa base prospera e ganha dinheiro, o país inteiro, de norte a sul, ganha uma imunidade econômica sem precedentes. Isso levanta uma questão importante, e na verdade é uma reflexão que vai um pouco além das planilhas frias e dos artigos que nós destrinchamos aqui hoje. Vamos lá. Se a gente parar para pensar de forma realmente prospectiva, olhando com lente de aumento para o futuro do mercado de trabalho mundial em si, nós vimos e documentamos aqui que a maior parte dessa força de trabalho feminina, que é massiva e vale ressaltar altamente qualificada, foi literalmente expelida. Ela foi empurrada para fora e forçada para dentro do empreendedorismo por conta da incapacidade estrutural e da rigidez do mundo corporativo tradicional de acolher de forma humana a maternidade e a economia do cuidado. Foram ejetadas do sistema antigo. Foram ejetadas. A provocação é a seguinte: se essa fuga massiva de talentos brilhantes não for estancada rapidamente e continuar nesse ritmo acelerado que os dados mostraram, o que de fato vai acontecer com os grandes e engessados modelos de negócios corporativos ao longo da próxima década? Será que os prédios espelhados, cheios de escritórios nas grandes capitais financeiras, vão sofrer um esvaziamento total e irreversível de grandes lideranças femininas sêniores? Nossa, isso vira o jogo e muda totalmente a perspectiva da análise. Se a gente seguir essa linha de raciocínio, o mundo corporativo tradicional, com toda a sua burocracia, estaria, na verdade, financiando a própria obsolescência de mercado ao expulsar essas mulheres de forma tão sistemática. É exatamente isso. Eles estão alimentando a concorrência do futuro. E o ponto mais provocativo de toda essa leitura de cenário é justamente esse. Nós fomos ensinados e condicionados por muito tempo a acreditar que a inovação revolucionária sempre surge dos mesmos lugares de sempre. Mas será que as próximas grandes inovações mundiais disruptivas, sabe, aquelas em gestão de tempo hipereficiente, em logística de última milha ultra rápida e em tecnologia organizacional realmente vão sair das mesas de pebolim coloridas dos laboratórios bilionários e isolados do Vale do Silício? Faz a gente questionar as origens das grandes ideias. Faz. Ou será que os novos brilhantes e eficientes modelos de negócios que vão ditar o futuro do consumo global já estão, neste exato momento, sendo criados e testados exaustivamente nas mentes incansáveis de mães?
Mães que tiveram que inventar na marra e sob uma pressão diária extrema, soluções logísticas geniais, simplesmente para conseguir equilibrar o cuidado integral com a família e a sobrevivência financeira das próprias empresas em cima da mesa da cozinha de casa. Essa reorganização silenciosa, mas implacável, do epicentro da inovação mundial é algo real, palpável e que vai, sem sombra de dúvida, redefinir o mercado de trabalho global como nós conhecemos. Uau! Essa é, sem a menor dúvida, uma visão que pega o tabuleiro do mercado econômico inteiro e vira de cabeça para baixo com uma facilidade impressionante. Ela arranca de vez o foco exclusivo daqueles executivos engravatados nas grandes torres de vidro e coloca a lente de aumento gigantesca exatamente onde a vida real e a urgência da sobrevivência estão gerando, forjando na pressão, a verdadeira e mais pura inovação nos dias de hoje. É lá que o futuro está sendo desenhado. Deixamos essa excelente e profunda provocação no ar para quem está do outro lado dos fones reflita, digira isso durante os próximos dias. Agradecemos imensamente a todo mundo que tirou um tempo e acompanhou esta nossa análise detalhada até o último segundo. É sempre um privilégio poder sentar aqui, desempacotar e explorar cenários tão complexos, tão cheios de nuances invisíveis e incrivelmente fascinantes sobre as engrenagens do mundo que nos cerca. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração das fontes.